Olá, hoje nós vamos conversar sobre música e literatura e um pouco de curiosidade em relação às feiras, os festivais de literatura que correm ao nosso redor aqui no Brasil e fora dele. Para isso, convidamos para retornar conosco no programa Entrevista o Rafael Galo. Ele está experimentando uma experiência como autor, talvez muito mais recente, de conversações em relação às feiras, os festivais. Nós vamos tentar transferir para vocês essas impressões em casa, porque ele também acaba de vencer o Prêmio São Paulo Literatura. A gente já conversou sobre os seus trabalhos aqui, inclusive no conto e agora através do romance premiadíssimo em relação às suas participações como escritor. Mas a gente quer te explorar sobre uma outra formação. O Rafael também tem formação em música e Academia Bauruense de Letras, nesses encontros que realiza, que acabam fomentando a ideia de estimular, no mínimo, o raciocínio, uma reflexão sobre a questão do uso da literatura e suas ferramentas no dia a dia. Então hoje vamos começar pela relação entre música e literatura, aproveitando a sua formação, Rafael. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos transferir para as pessoas, a ideia foi essa mesmo, partindo da curiosidade e tentar, quem sabe através dessa TV pública, Rafa, fomentar as pessoas a pensar um pouco mais sobre as várias formas ou os objetos sonoros ou não que estão dentro dos textos. E eu ia a partir do princípio, a partir da divisão de informações que você trocou com os membros da academia aqui na estação, que tem um prédio deles, a gente fica repetindo aqui. Que relação você vê inicial sobre o uso da música na literatura, para a gente começar a falar de alguns exemplos? Tá. Então, eu dei essa palestra, né, na sede da Academia Bauruense de Letras, a convite do pessoal da academia, e lá eu conversei sobre várias formas como a música entra na literatura, né? Quer dizer, como é que certos autores, editores, agentes do mercado tentam trazer algum elemento da música para dentro da literatura, assim, né? Eu falei mais sobre, enfim, um produto literário em si, né? Assim, um livro ou alguma coisa desse tipo, em que a música entra de alguma forma. E aí na palestra eu acabei falando sobre várias formas, assim, né? Então, desde um produto de mercado, como por exemplo, tem uma tecnologia que se chama Book Track, que é um aplicativo, uma espécie de e-book em que você lê os e-books e aquilo tem uma trilha sonora junto. Então você lê um texto, por exemplo, do Sherlock Holmes e a música vai mudando conforme a cena, igual se passaria num filme, por exemplo. Mas, por exemplo, na questão desse produto, num filme, o tempo ele é fixo, né? Você assiste o filme e a música está lá naquela cena, mas quando você está lendo, a leitura não tem um tempo fixo enfim, eles não têm como saber quanto tempo você leva para ler uma cena para saber que hora a música deve mudar. Então, conforme você está lendo lá na tela do e-reader, vai passando um cursorzinho assim do lado, sabe? Que, em tese, é o seu tempo de leitura. Ele vai calculando conforme você vira a página e tudo mais. Não há um casamento entre o tempo sonoro e o tempo de texto? É impossível ter, né? Porque, por exemplo, você pode, mesmo que você lesse, não, eu leio nesse ritmo mais ou menos, em algum momento você se distrai e fica um pouco mais lento, às vezes você fica um pouco mais rápido. E aí você tem que ficar controlando também. Se o cursorzinho vai para frente, você tem que voltar ele para onde você está. E para ele tocar música. Então, às vezes você está lendo e você esquece do bichinho ali do lado e ele passa para a cena seguinte, muda a música, muda o som. Você tá lendo a cena em que o cara está dentro de casa, daqui a pouco você começa a ouvir buzina de carro. Você fala, ué, o que aconteceu? Aí você vai ver, não, o cursorzinho está lá para baixo, você tem que voltá-lo. Então é um negócio que acaba te deixando mais nervoso para ler, assim. Eu achei que não funciona. Eu ia assim. falar dessa experiência da ferramenta tecnológica, então. No sentido prático, de se o texto é conteúdo para absorção, a ideia de colocar sonoridade acaba atrapalhando em vez de ajudar. Sim, sim. Nesse caso. E é engraçado, porque, assim, por exemplo, a propaganda do negócio é que é mais imersivo, sabe? Porque você mergulha mais no texto, porque você ouve os sons. Mas, no fundo, é menos imersivo, porque você não consegue mergulhar porque você está lá preocupado com a sincronia do negócio de ter que controlar ali. Então, você não entra na leitura, você fica lá nervoso, porque é como se você tivesse que ler tendo que executar uma outra tarefa, que você tem que executar, você tem que administrar o tempo do negocinho ali. Então acaba dando efeito contrário, assim. É complicado essa coisa de colocar música na leitura, ela tem esses meandros, assim, né? Então esses produtos de mercado, eu acho que eles acabam não sendo tão bem sucedidos assim na proposta. Não estou nem dizendo bem sucedidos de mercado, estou dizendo já na proposta, já na raiz. O formato já não ajuda. O próprio muito. formato não ajuda, né? Porque a leitura ela é uma outra coisa. E tem outra, assim, desses que eu vi, eles são tudo redundantes. Então, por exemplo, ele fala assim, o personagem está na floresta.
Aí você começa a ouvir o som de floresta lá, o som de grilinho, não sei o que lá. Mas quando eu estou lendo, eu consigo imaginar a floresta. Eu não preciso que alguém me dê a floresta, né? Assim, então, eu acho que se eu imaginar, e aí eu posso fazer a floresta que eu quiser na minha cabeça, é muito mais imersivo, a minha imaginação pode ser muito mais imersiva, né, como leitor, do que eles colocarem para mim uma coisa redundante. Seria interessante se, por exemplo, houvesse o som ou a música me desse uma outra informação, né? Quer dizer, eu estou vendo uma cena e aí a música que eu ouço dá um outro sentido para aquela cena. Aí poderia ser algo interessante, mas é difícil. Eu não sei, talvez... Eu acho, assim, parece meio absurdo falar, mas eu acho que ainda vão inventar um negócio que, sei lá, você põe uma lente e essa lente vai medir a sua leitura e vai sacar onde você está. Sabe uma coisa meio Black Mirror, assim? Sim. Mas, sei lá, eu acho que daqui 30, 40 anos, eu acho que é possível que exista uma coisa Seria assim. loucura do ponto de vista de ferramenta técnica demais se você pensasse mais, não em textos longos, se fosse romance não dá para aplicar talvez a bobagem que eu vou mencionar. Mas se você pegar uma poesia e você tentar imaginar a edição fracionada de sons, tentando fazer indução só, e não. A floresta põe o barulhinho de água, a floresta lá, quando é rio, enfim. Edição palavra a palavra, frase a frase. Sim, eu acho esse tipo de coisa super possível. Já tem gente que trabalha esse tipo de coisa, por exemplo, mais com videoarte, com esses cruzamentos de linguagem, assim, né? Acho que principalmente a poesia, nesse caso, funciona muito bem nesse sentido, né? Até se a gente pegar a poesia concreta lá da década de 60, que era feita no papel ou em objetos ou instalações, eles já estavam mexendo um pouco com isso, já tem o som ali, né? Quer dizer, o som muda, altera a palavra, altera a disposição visual, altera tudo, né? Então, você tem esses cruzamentos, assim, né? Mas, enfim, conforme vão aparecendo as tecnologias, o mercado também vai oferecendo outras coisas, que podem ser ou não interessantes. Tem um elemento já para comentar com você de cara sobre esse exemplo que você deu. Se a literatura, os textos nos seus formatos, sugerem que você mergulhe e produza a tua própria reflexão ou invada horizontes para criar, se for o caso, os seus aspectos imaginários e tal, a indução através da sonoridade aí não pode muito mais atrapalhar do que ajudar no processo criativo? Sim, então, eu acho que se é naquele caso, né, como a gente estava falando, se ele é redundante somente, né, quer dizer, ele não está me oferecendo nada de novo e ainda está me demandando que eu fique controlando aquilo, né, eu acho que mais atrapalha, sabe? Eu acho que é legal quando ele oferece algo novo, assim. Então, por exemplo, tem filmes, eu vou citar filmes porque eu não lembro de nenhum livro em específico assim, que faça isso, que tenha feito, eu não conheço. Mas, por exemplo, tem filmes em que você vê a cena e o som que é colocado sobre aquela cena, os efeitos sonoros ou a música, ressignificam aquela cena, né? Então você muda a relação de sentido daquilo. Aí sim é interessante. Mesmo no filme, quando ele está só sendo redundante, você vê... sei lá, você vê uma cena de amor e você ouve uma musiquinha de amor. É só redundante aquilo, né? Então, assim, não agrega nada. Mas, de repente, você vê uma cena de um casal começando a se relacionar e uma música meio de suspense, assim, sabe? Uma música meio esquisita. Quer dizer, você já começa a pensar, bom, isso aqui, estou vendo os caras aí se amarem, se divertirem aí, mas tem alguma coisa errada aí. Então, o som e a música, eles criam juízos de valores sobre aquilo. Eles podem criar juízos de valores diferentes, né? Eu lembro que eu vi uma entrevista com o diretor do filme Crime do Padre Amaro, né, o mais recente, que é mexicano também. E ele falou isso, na cena em que o padre e a Amélia, né, que é a Beata ali, que eles têm uma relação sexual pela primeira vez ali, que enfim, é o grande pecado, é a grande fissura ali, né, cultural, não tem música nenhuma nessa cena. E ele falou isso, ele falou, porque eu não queria um juízo de valores ali, eu não queria que você olhasse para aquilo, porque se ele coloca uma música bonitinha, a gente vai olhar e falar assim, é o amor, né, é bonito, supera tudo. E se a gente coloca uma música tensa, você vai falar assim, nossa, isso está errado, o padre não pode, não sei o quê. Então ele não coloca música nenhuma e tirou o elemento para não e deixa o juízo fazer. com você, né? Deixa o julgamento com o espectador. Isso é interessante. Muito legal. Além desse exemplo que você deu, você citou um outro aqui antes do nosso bate-papo, a tentativa de algumas editoras, ainda tem alguns casos desse no mercado, de colocar o livro e fazer como se fosse um set list com sugestões de músicas. Tem alguns autores que já antes da internet, assim, às vezes colocavam, assim, ouça, você vem lá o título do conto e, sei lá, ouça ao som de tal música, ou para ouvir ao som de tal música.
Por exemplo, um cara que fazia isso de uma forma mais interessante, eu acho, era o Caio Fernando Abreu. Ele fazia muito isso. Ele colocava lá, um conto X e aí embaixo, ao som de Ângela Rorô, música tal. Tá. Mas aí na história, os personagens também ouviam a mesma música. E eles comentavam, ele lá colocava, o personagem colocava o disco da Ângela Rorô, comentava aquela música, a música fazia com que os personagens ali, né, levavam os personagens a dizer ou agir de certa forma. Então aí a música entrou de fato no texto. Aí eu acho que é mais interessante. Mas tem muitos que não, eles colocam assim, o conto X leia o som de tal música. E você lê o som daquela música e não tem nada. Quer dizer, a música não entra no texto, não tem referência nenhuma, não tem nada. Assim, se o cara falasse para você ouvir a música A ou B, para mim como leitor não faria diferença, entendeu? Você acha que poderia ser mais, aspas, sofisticado ou um elemento acrescentando mais se você tiver uma narrativa, seja em qualquer formato, usando narrativa no sentido de uso do texto só aqui, e usar de acordo com a temática ou o que você está querendo construir naquele conteúdo, uma música lá com o conteúdo como suporte para aquilo que você está discutindo? Sim, eu acho que assim, por exemplo, quando a gente está falando de criação artística, a gente está falando de uma construção, como outra qualquer. Uma construção de um prédio, enfim, de uma peça de artesanato. Então, acho que os elementos que estão ali, eles têm que ter um porquê de estar ali. Eles têm que ter uma questão assim, se eu tirar esse elemento daqui, vai fazer diferença. Então, por exemplo, no Caio Fernando Abreu, que eu acho interessante, se eu tirar a música da Ângela Rorô de dentro do conto, vai faltar uma peça ali, vai abrir um buraco ali, porque você vai falar assim, mas os personagens estavam ali na sala de boa. Tinha função dentro do que ele estava querendo dizer. Tem uma função, exatamente, tem uma função de transformação daquele texto. Você tira aquilo e o texto perde algo. Agora, se é só uma referência, se é só, por exemplo, porque eu gosto de, sei lá, Pat Smith, que seja, e eu ponho lá, eu escrevi ouvindo Pat Smith, então para mim tem uma relação subjetiva. Então eu coloco para você, Nelson, leitor, que não gosta, sei lá, de Pat Smith, não tem nada, relação nenhuma, mas leia você ouvindo Pat Smith também, porque eu escrevi, eu não falo, né, porque eu escrevi, mas leia ouvindo Pat Smith. E você vai ler ouvindo uma música X da Pat Smith, e você vai ver, para você não vai formar nada, entendeu? Quer dizer, é como, por exemplo, os cheiros, assim, né, que às vezes tem a ver com a nossa memória, assim. Então, o cheiro de, o cheiro de, sei lá, o cheiro de milho na panela me lembra a casa da minha avó quando era criança. Mas o cheiro de milho na panela para você não vai lembrar nada, entendeu? Sim. Vai lembrar, sei lá, praia. Então, assim, isso é uma questão do indivíduo, que não é o cheiro do milho em si, é a relação que aquilo teve na sua história, né? Então, eu acho que assim, às vezes as pessoas colocam isso e não ressoa nos outros, né? Você tem que colocar uma coisa que ressoe também no leitor. E não adianta colocar lá vídeo, vir o CD junto no livro, que a pessoa ouça junto, porque assim, a relação ela é construída no texto, pela obra em si, né? Está falando do uso do som, no sentido mais genérico, como informação dentro do texto. Aí tem um outro exemplo que eu achei interessante a gente comentar aqui com as pessoas. Você falou sobre as experiências textuais que o Cruz e Souza fez, por exemplo, aí usando técnicas mesmo de construção, de escolha das palavras, para poder usar som dentro das palavras que tem relação com o que ele estava querendo dizer. Isso. Então, por exemplo, lá na palestra, né, quando eu comecei a mostrar de que forma a gente podia trazer o som e a música para dentro da literatura, eu fui mostrando várias abordagens diferentes, né, que há muitas abordagens. Sim. E uma delas é essa, de você tentar emular a característica sonora de uma determinada música ou de um determinado tipo de música. E eu citei o poema Violões que Choram, né, do Cruz e Souza, que é um poeta brasileiro, simbolista. E no simbolismo tinha muito isso, né, essa vontade de querer trazer a música e outros signos para dentro da literatura, para dentro da poesia. E ele faz, por exemplo, ele está falando sobre tocadores de violões, né, numa noite, e ele faz uma estrofe, por exemplo, que é só de palavras que começam com a letra V. Então fica vozes veludosas, aveludadas, vozes, violões, volúpias. Então se você vê o texto em si, se a gente, né, fosse colocar a semântica do texto em si, ele não faz tanto sentido assim no sentido né, de ter uma oração. Se eu não me engano, não tem nem verbos, são só substantivos e adjetivos. Mas o som do V repetido quando você lê, né? Vozes aveludadas, aveludadas, vozes, volúpias, violões, parece o vrão, 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 vrão do violão. Então tem muito esse tipo de imitação, né? De emulação do som. Tá.
O Manuel Bandeira fez aquele poema que se chama Debussy, que ele pegou uma música da Debussy e meio que imitou, né, o som da música, com o número de sílabas, a direção da melodia, né? Ele fala para lá, para cá, que aí você ouve o piano, é bem isso, né? Tararim, tararom, tararim, e ele escreve para lá, para cá, para lá. Então ele está imitando com a palavra, Legal. imitar com o comportamento da palavra o comportamento que a música tem. Eu não consigo trazer a música toda, né, para dentro do texto. Então eu tenho que escolher quais partes eu pinço dali e tento, de uma certa forma, transcodificar em texto. Uma ferramenta a mais. Maurício de Almeida, para você também comentar conosco, você abordou lá. Então, esse é um outro cara, assim, que eu também falei lá, que é um escritor, ele tem um livro de contos e um livro de romance, ele é bem jovem, assim, ele está mais ou menos empatado comigo, assim, ele ganhou o prêmio de contos com o primeiro livro e agora também lançou o primeiro romance, assim, um cara da minha idade. E eu acho ele um cara brilhante, assim, um baita escritor, muito bom. E o primeiro livro de contos dele tem muito experimentalismo, assim, digamos, cada conto ele brinca com a estrutura e com a forma sobre diferentes aspectos. E um dos contos é uma fuga, né? Ele emula o comportamento da fuga musical. O subtítulo faz referência a isso. O conto se chama Ao Redor da Mesa, entre parênteses, Fuga para Quatro Vozes. Então, como é que é uma fuga musical? Você começa com uma melodia X, numa voz, né? Você toca lá a melodiazinha, e daqui a pouco essa primeira voz, depois que tocou essa melodia X, começa a tocar outras coisas. E aí entra uma segunda voz, voltando lá no começo, tocando a mesma melodia X, e vai em paralelo com a primeira, né? As duas vão seguindo assim. E aí entra uma terceira e uma quarta também, sempre que entra uma nova, começa lá do começo, Vão né? dispersando. Isso, começa da melodia X e depois elas vão seguindo paralelas, mas dispersando, né? E ele faz a mesmíssima coisa no conto. É uma mesa com 4 pessoas, uma família, pai, mãe, filho e avó. E aí a mãe começa falando, ela fala, vou-me embora. E aí entra o narrador falando que ela está lá com os gatos e tal. Já disse que ia embora antes, mas dessa vez vou mesmo, não sei o que lá. Aí ela começa a falar um monte de coisa. Dali a pouco o pai entra com a melodia X, né, lá do começo. Vou-me embora. Já disse que ia, não sei o que lá, mas agora eu vou. Aí vai indo, vai as duas em paralelo, falando coisas, daqui a pouco entra a terceira voz, o filho, vou-me embora, né, lá desde o começo, e falando outras coisas. E aí cada um tem as suas pequenas variações, cada um tem os seus motivos para ir embora, cada um tem suas dificuldades, seus conflitos, e eles vão falando. Então, vai todo o diálogo em paralelo, e no final se encontra. É uma fuga, é o procedimento composicional de uma fuga sendo usado para compor um texto, né? Ele usou tanto a linguagem sonora quanto a de estrutura de texto Exatamente, mesmo. mas ele não quis pegar, por exemplo, uma característica sonora, musical e emular. Ele pegou, digamos, o processo de composição mesmo, o processo de construção, assim, ele não pegou o bolo, ele pegou a receita, sabe? E transformou a receita, só que falou assim, então em vez de fazer um bolo com essa receita, eu vou fazer um suco, né? Ele pegou a receita de se fazer música e fez um texto com essa receita, assim, é bem interessante. Já que a gente está estimulando, e a ideia é ir citando autores aqui, trocando com você que é autor, tem formação em música, como eu disse no início, e quem sabe estimulando as pessoas a procurarem esses autores e outros lá para poder discutir não só a literatura com a música. Vou citar aqui um colega, o Amores Absurdos, do Celso Viafra, ele fez um poema, ele é um compositor bastante conhecido, enfim, tem uma obra muito boa e de bastante tempo, bastante sedimentada, e ele escolheu temáticas, e dentro dessas temáticas, tinha nos capítulos, ele puxava e construía uma música para reforçar do ponto de vista sonoro aquelas temáticas. É um formato também que eu não encontrei muito, tem uma ou outra experiência isolada, talvez porque ele saiu da música e foi para a literatura, ele fez o caminho inverso aí. O que você pensa sobre esse tipo de estruturação? Eu acho que talvez seja isso, porque, por exemplo, para você fazer música, você precisa ter um outro know-how, assim, né? Então, acontece que muitos escritores não vão simplesmente, vou fazer uma música, porque eles não vão saber fazer, né? Então, assim, não sabem tocar e tal. Então tem que ser um cara que saiba escrever um texto, e às vezes o músico também não sabe escrever um texto longo, sei lá, uma narrativa. Legal. Então tem que ser um cara que domina, pelo menos intuitivamente, né, de forma autodidática, mas pelo menos ele sabe, né? Ele Tem que sabe ser quem pegar um texto e navega nas duas escrever. praias aí. Tem que ser alguém que navega nas duas praias, exatamente. E são poucas as pessoas, na verdade, não são tantas assim. E eu acho que pode ser interessante, assim, sabe? Porque, por exemplo, aí é o que a gente estava falando na questão da construção. Aí é o mesmo cara construindo as duas coisas. Então ele constrói uma cena
e ele vai lá e faz a música, e ele construiu a música também para aquela cena. E claro, vai ser interessante se ele construir algo que a música enriqueça aquela cena. Quer dizer, se eu tirar essa música, a cena seria uma outra coisa, né? Porque, por exemplo, para mim, particularmente, não faria muito sentido ele conta, por exemplo, ele contou a cena lá no texto, você leu lá, enfim, isso eu digo como leitor, né? Claro, claro. Eu tô lendo lá, a cena, tal, o jantar do casal, eles brigaram e tal, não sei o que lá, acabou, resolveram a briga, ponto final. Aí vem a música, aí a letra da música conta exatamente a mesma coisa que aconteceu. Aí não, sabe, eu acho redundante, porque eu já sei o que aconteceu. Agora, se, por exemplo, eu tenho uma cena e vem a música e conta uma coisa diferente daquilo, né, um outro viés, um outro ângulo, por exemplo, eu vi a briga de fora, mas daqui a pouco eu vejo um sentimento ali, né? Ou sugere outras abordagens. Sugere outras abordagens, eu acho interessante. Que, por exemplo, é o que às vezes acontece em canções feitas para teatro ou para filme, né? Vários compositores fizeram muito isso, né? Chico Buarque fez bastante, o Caetano fez algumas coisas. E aí você pega a canção e você vê que a canção dá conta de uma dimensão que não está lá no filme, não está lá na peça de teatro. E ele dá uma outra dimensão para aquilo, né? Então eu acho interessante, sim. Tá, você citou a articulação da música com a história também, fez duas citações aqui para a gente poder dividir com quem está em casa, o Homem Célebre, do Machado de Assis, e o Caminho de Swan. Isso. Aí são dois textos que eu peguei uma outra... Eles não pegam exatamente um procedimento musical, ou não pegam o som da música em si, né, assim, tentam emular, não é esse tipo de abordagem, mas é um tipo de abordagem mais típica, por exemplo, da ópera ou o que hoje a gente tem no cinema, né? É difícil hoje em dia a gente assistir ópera, mas como a gente assiste cinema. Que é essa coisa de, ao longo da história, você tem uma música, ou mais de uma, mas no caso desses textos são uma música para cada, basicamente, que se articula ao longo da narrativa, ela se desenvolve junto. Então, por exemplo, ou digamos, sei lá, uma novela, assim, você tem o tema de amor de um casal, assim, né? Esse tema de amor, ele vai acompanhar o casal e ele vai sendo transformado conforme as questões do casal, né? Então, por exemplo, ele não vai tocar igualzinho todas as vezes. Quando o casal tem uma crise, por exemplo, você vai ouvir a mesma melodia, mas ela vai estar mais triste e tal, né? Com uma instrumentação diferente. Então, esses contos trabalham com isso. Por exemplo, No Caminho de Swan, que é o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, né? Do Marcel Proust, aquela obra que é conhecida, né? São vários romances, assim, vários volumes. Ele conta essa história do Swan, que é um burguês do século XIX, um cara meio bon vivant, assim, não trabalha em nada, ele é meio herdeiro, assim, e ele se apaixona pela Odete, e ele tem uma relação de amor com essa Odete. E, ao mesmo tempo, ele tem uma outra música ali, que entra no texto, de um compositor ali, meio da época, que ele tem uma relação com essa música também. Ele se apaixona por essa música, na verdade, por um trecho dessa música ele se apaixona. E é curioso como o Proust, ao longo de toda essa narrativa, ele faz com que o personagem tenha a mesma relação com a música que ele tem com a mulher, com a Odete. Então, ao longo da narrativa, conforme a relação dele com a Odete vai se transformando, a relação dele com a música vai se transformando. E às vezes ele não fala exatamente o que aconteceu entre o cara e a mulher, mas ele fala o que aconteceu entre o cara e a música. E aí você já saca que, então ele está se sentindo assim em relação à música. Por exemplo, quando ele desencana da Odete, no final das contas, ele já passou muito estresse, muita crise, e ele decide terminar a relação com ela, ele está sozinho, vendo uma apresentação no teatro, e os caras começam a tocar essa música que é o tema deles. E aí você começa a ver como é que ele se sente em relação à música. Chega uma outra mulher perto dele, ele fala assim, não, mas ele está ouvindo a música, e aí a música, o teminha dele com a Odete desaparece, ele não dá muita bola, começam a entrar outros temas, entra outra mulher, senta do lado dele, e ele já começa a esquecer daquela música que ele gostava tanto, então ele já começa a ver a beleza dos outros temas, tá uma mulher bonita do lado dele, e ele desencana daquela música, ele nem dá bola, e começa a se envolver com a beleza das outras músicas, quer dizer, ele tá fazendo a relação com a música que o Swan tem, é a relação que ele está tendo com a mulher, as novas músicas que estão aparecendo, por exemplo, né, são essas novas mulheres, e a música que ele está esquecendo, não está dando bola, é a Odete, na verdade. E tem várias cenas assim ao longo do romance, várias, que ele está ali com a Odete, começa a tocar música, e a descrição que você tem, a relação não é com a Odete, é com a música, mas você sabe que ele está falando da Odete, na verdade. Para quem não percorreu isso, usando como referência aqui um comentário daquilo que está mais, talvez, presente
como hábito nas pessoas no dia a dia, a trilha sonora do cinema, obviamente, tenta induzir a gente para sensações do suspense, do romance, com músicas ou trilhas musicais, obviamente, melodias apropriadas a essas sensações. Aqui a gente está falando da articulação entre música com literatura, com outros elementos, com outras funções. Sim, sim, sim. Sim, mas digamos, o tipo de pensamento é muito similar, né? Quer dizer, por exemplo, O Homem Célebre, né, do Machado de Assis. Você tem uma cena que eu acho lindíssima, assim, e super sofisticada, que poucos cineastas hoje fazem, inclusive, né? E o Machado escreveu antes de existir o cinema, né? Ele não tinha visto o cinema quando ele escreveu. Que é a história, aquela história, né? O Pestana, ele é um compositor, ele quer compor uma grande peça, como Bach, como Beethoven, né? Uma coisa respeitável, mas ele só consegue compor poucas, que são... É a música bem popularesca da época, assim, música para o povo dançar em festa, né? Tá. E ele fica se sentindo mal com isso. E aí, no final do conto, ele se casa, né, com uma mulher e tal, que ele gosta muito, mas a mulher é tísica. E ela começa a morrer no final do conto. E ela tá morrendo nos braços dele no fim do conto, lá, aquela cena terrível, o corpo dela se desfazendo, e começa a tocar na casa do vizinho uma polca dele. Uma música toda alegre, assim, que ele que fez. E ele começa a pensar nessa coisa, assim, os movimentos voluptuosos, sabe? Então as pessoas dançando de forma sensual, e ele lá com o corpo da amada dele morrendo nos braços dele, e o Machado usa muito bem essa cena como essa música que entra como um elemento de sordidez, assim, um contraponto, quer dizer, é muito sofisticado, né? Onde é uma cena que se fosse num filme, as pessoas iam colocar uma música triste e tal, e é redundante. Quando você vê a mulher morrendo e o cara que sofre por ter feito há pouco aquela música voltando, é demoníaco, assim, né, cara? Então, assim, é uma cena muito forte, e é uma articulação entre música e cena, quer dizer, não tá lá a música em si, mas você ouve mais do que você fica lá, mais do que o cara que, por exemplo, põe lá o CDzinho para você ouvir junto e aquela música não cria nada com a história. O cinema faz associação direta. Isso, mas uma associação muito forte, sim, né? Quando claro. você lê, e o Machado, né, assim, bom do jeito que é, ele vai e cutuca lá a ferida, os movimentos voluptuosos, a sordidez da cena, você lê aquilo e você fala assim, caramba, sabe? Só para fazer citação aqui no nosso bate-papo sobre música e literatura, a poesia talvez seja para as pessoas também no dia a dia o formato o gênero mais utilizado em autores que musicaram letras, textos. Sim, sim. Isso tem bastante, assim, né? Quer dizer, você tem tanto músicos que pegaram poemas já prontos e musicaram, né? Isso tem muitos, o Tom Jobim fez música com o poema do Manuel Bandeira, Villa Lobos pegou poemas, vários, né? Assim, isso rola bastante. E você tem, às vezes, por exemplo, incursões de poetas nas canções, porque o formato da letra de uma canção e o formato de um poema, eles são muito similares, né? Eles são por versos, assim. Sim, sim. Né? Eles não são necessariamente narrativos, podem ser ou não, mas... Né? Então, assim, para um poeta escrever uma letra de música, está muito mais perto, ou para um compositor pegar um poema e fazer uma canção em cima, são coisas bastante próximas, então permite, né, realmente um trânsito. O Ferreira Goulart, né, que infelizmente faleceu esses dias, fez letras, então esse é um trânsito bem... Que é bem frequente até, assim. Né? É possível, então, dramatizar um texto com escolhas sonoras, mesmo fora da poesia, eu quero dizer. Sim, claro. Sim. Vamos falar um pouquinho, para aproveitar o nosso tempo aqui, sobre a questão das feiras. Os prêmios abrem portas naturais e você acaba colocando outros mundos para dividir com quem está em casa. Você já foi na Flip, já teve oportunidade na Bienal também, conhecer as experiências ali do formato das feiras no dia a dia. E acaba de vir da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. Primeira dimensão dela, ela está entre as maiores do mundo? Ela é considerada a segunda maior feira do mundo. Né? A primeira é Frankfurt, né? A Feira de Frankfurt, que é enorme, assim, gigantesca. E a Feira de Guadalajara é a segunda maior, assim, é uma feira internacional, vão autores de todos os países, autores conhecidos, estava o Mário Vargas Llosa lá, que é peruano, estava o Arnon Grunberg, tinha Alejandro Zambra, tinha uma galera de peso, assim, lá. E se você considerar o México nessa história aí, pra gente que está desconhecido, longe do mundo da literatura, que dá a ideia de, além de você ter ido lá e transferir informação, como eu repito, na origem, o México isoladamente
para o leigo não tinha muito sentido, até por não conhecer, quem está no mundo da literatura. Pô, mas o México tem a segunda maior feira do mundo na literatura. Pois é. Então, é engraçado isso, assim, as feiras literárias, elas não são exatamente nos centros, assim, né, econômicos, digamos. Se a gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, também a gente vê o mesmo tipo de coisa. A maior feira que a gente tem, que é a Flip, é em Paraty, que é uma cidade Sim. minúscula, né, que assim, nem tem aeroporto para você chegar lá. É um acesso razoavelmente difícil, assim, né, quer dizer, ou você vai para São Paulo ou para o Rio e, enfim, pega alguma condução dali. E os grandes centros não têm. São Paulo não tem um grande evento literário. O Rio de Janeiro não tem um grande evento literário. As grandes capitais não têm. Tem agora em São Paulo, apareceu a Policia Literária faz alguns anos. No Rio está começando algumas coisas, mas assim, não é exatamente no centro, né? E, por exemplo, os Estados Unidos, que seria o grande centro econômico, né, do mundo, pelo menos até o Trump ganhar, né? Agora a gente vamos ver se é capaz que isso mude. Mas ele também não tem um evento literário que seja maior do que a Feira de Guadalajara ou de Frankfurt, né? Então não sei, acho que são iniciativas que, por alguma série de fatores, claro, sempre tem alguma entidade, alguma pessoa que tem poder aquisitivo, político, social, que começa uma coisa grande ali e de repente todo mundo adere e aquilo permanece e vai crescendo, né? A de Guadalajara, por exemplo, completou 30 anos agora, então são 30 anos de trabalho também contínuos, né? Ela formou, consolidou isso. Agora, a feira literária, para muitos que não tiveram a oportunidade de ir, você tem os estandes, as diversas opções de formatos, gêneros, enfim, mas tem muita discussão sobre o fazer literatura também. Sim, sim. Cada feira ela tem uma proposta diferente, assim, ou enfim, decide de certas abordagens. A FIL, como ela é muito grande, ela acaba unindo várias coisas. Então, por exemplo, ela tem uma parte que se parece muito com a Bienal daqui, tanto a Bienal de São Paulo quanto do Rio, que é essa coisa de você ter os stands das editoras, uma coisa mais comercial, e você tem excursões de escolas, e é lotado, os corredores, assim, absolutamente abarrotados de gente. Algumas atrações até extraliterárias, atrações musicais, esse tipo de coisa. E você tem ao mesmo tempo, na FIL, né, na Feira de Guadalajara, você tem esses debates, essas mesas. E tem muito, assim, todo tempo está rolando, tem várias salas assim espalhadas. Em alguma sala, ou em várias salas ao mesmo tempo, na verdade, tem sempre debates com escritores, e aí cada debate tem o seu tema, ou enfim, o seu centro. Às vezes você pode ter tanto um tema, como por exemplo, eu participei de uma mesa que era sobre família, né, questões familiares na literatura, tanto quanto um autor conhecido. Então, Mário Vargas Llosa, que é um cara muito conhecido, ganhou o prêmio Nobel, tinha lá uma mesa que era basicamente uma entrevista com ele. Você vai ver o cara falar da obra dele, assim. Entendi. Porque já é um cara, né? Trocar informação, trocar experiência. Isso. Entrando um pouquinho mais na curiosidade, para que as pessoas estivessem lá na mesa, você participou sobre família, vários autores, eles discutem o uso do tema para a forma como cada um associou, enfim, o uso da sua abordagem sobre família, ou seja, vamos para uma função mais específica. Você me contava aqui que da mesa específica que você participou, a maioria dos autores utilizou o tema família como experiências pessoais, não como ficção, como você o fez, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, isso acaba sendo uma coisa, enfim, dali da mesa do que calhou, né, dos autores que calharam de ficar ali. Sempre tem um mediador, em geral, que é quem bola as perguntas, e aí acaba que é curioso, porque essas perguntas, ou enfim, a própria conversa ali, vai trazendo traços comuns das obras dos diferentes escritores. Então, essa mesa, por exemplo, estava eu, né, que sou brasileiro, a mediadora era equatoriana, aí tinha um escritor chileno, uma escritora argentina e um escritor peruano. E, embora os livros não tenham uma relação direta entre si, né, assim, você acaba descobrindo ali no subterrâneo das histórias eixos comuns. Então, por exemplo, o escritor peruano ele tinha uma história muito interessante, porque ele é filho de um general peruano, lá enfim, de quando os militares estavam no poder. E aí, para ele foi uma questão muito difícil, porque ele é um cara completamente contra isso hoje, né? E ele teve até que pesquisar se o pai dele foi torturador ou não, acabou descobrindo que o pai dele torturou pessoas, sabe? Falou um pouco sobre isso. Então,
Mas ele também falou dessa questão de, por exemplo, de como na família eles eram estranhos uns para os outros, assim, como eles não se conheciam, não tinham tanto diálogo, assim, né? Quer dizer, ele, ele não sabia da relação do pai com a mãe dele, como é que eram os sentimentos, os medos, Você né? está dizendo, de certa forma, aí, enfim, estou arriscando aqui comentar que o pai era torturador, eu fui pesquisar, ele tinha outra formação, não concordava com os pensamentos do pai, que a literatura acaba contando a forma de pensar, os valores de cada um na construção de uma história? Eu acho que pode ser, assim, acho que em algum grau vai se contaminar, assim. Então, quer dizer, então, por exemplo, nesse tipo de história, aí os outros escritores a gente também se identifica. Minha forma porque... de ver o mundo vai ter influência sobre as Exato. opções que eu vou fazer, as escolhas que eu vou fazer no meu texto. É, até as próprias limitações do autor. Quer dizer, a gente, por mais que você pense um personagem fictício que não tem nada a ver com você, alguma coisa de você cai ali, né? Alguma coisa do subterrâneo da sua história cai no subterrâneo daquela história que você está contando, né? Então você acaba criando suas relações. Por exemplo, na mesa quando ele falou isso, embora ninguém ali fosse filho de um general, né, filho de um torturador, a gente começou a trazer à tona essas questões, assim, de o quanto a gente desconhecia os nossos pais desconhecem a gente, sabe? De quanto essa geração mais antiga, principalmente, a gente não sabe uns dos medos dos outros, a gente não tem essa relação de amizade, né? Existe uma relação meio distante, assim, né, do papel, assim, em certo grau. Hierárquica, inclusive. Né? Em certo grau, assim, o pai de todo mundo ali era um pouco general, assim, sabe? Então, claro, o dele era de fato, mas assim, a gente, sabe? Então essas conversas são legais para... E também na plateia a gente sente isso, né? Você vê assim, nossa, mas o meu pai não era general, não era torturador, mas eu também tinha essa relação com o meu pai, também tinha essa semelhança. E eu acho que a literatura, ela tá muito aí para isso, quer dizer, o meu livro, que é sobre uma mãe de um filho desaparecido, né? Não sou eu não sou mulher, não sou mãe, não tenho aquela idade, não tenho filho, mas tem alguma relação comigo, entendeu? E tem alguma relação com quem vai ler. As pessoas vão estabelecer essas relações subterrâneas, mas que são fortes, né? Que sensações deu para, ainda que subliminares ou superficiais, apreender nesse encontro sobre o que eles pensam, enfim, sobre a literatura, a produção literária brasileira aqui? Foi bem rápido, né? Eu tive uma relação meio turística, digamos, com o evento, porque eu fiquei lá 3 ou 4 dias contando, enfim, minha ida e minha volta. Tá. Acho que eu fiquei 5 dias ao todo, mas na verdade uma viagem eu já cheguei um dia depois. Trocar assim. pouca informação. Cheguei à noite, saí à noite daqui, cheguei de dia lá. Então, foram poucas coisas, mas deu para sentindo algumas coisas assim, quer dizer, a literatura brasileira tem um problema, assim, uma questão séria no exterior, porque nós somos um país isolado do ponto de vista linguístico, né? Nós somos o único país que fala português, eu acho, na América Latina. Não sei se tem algum outro, mas assim, a grande maioria fala espanhol. Então, os nossos vizinhos linguísticos estão na Europa, que é Portugal, e na África, né? Com as colônias portuguesas na África. Então, por exemplo, para a gente, e a gente falou muito sobre isso, às vezes é mais fácil um europeu ler o nosso livro, porque, sei lá, chega em Portugal e é traduzido para a França, é uma ponte mais próxima, digamos, do que os nossos vizinhos, né, que são da América Latina. Então, a relação do Brasil com a América Latina ela é muito complicada, assim, e eu sinto que, em geral, a gente aqui no Brasil, erroneamente, tá? Não estou defendendo isso, mas a gente não se identifica com a América Latina, a gente se sente uma outra coisa, assim, né? A gente se sente... Mas ao contrário, a gente traduz muito mais leitores de fora. Exatamente, Né, exatamente. por uma série de razões do que... Em todos os aspectos, né? A gente consome mais cultura norte-americana, né? Música, cinema, série, um pouco da cultura literária europeia, mas assim, com a América Latina a gente não tem essa relação tão próxima, o que é um erro, porque, né, do ponto de vista de história, nós somos muito mais próximos, né? A gente é uma colônia com complexo de colonizador, assim, né, na verdade, em grande parte. A gente foi colonizado, tem uma história comum aqui, mas a gente se sente como se nós fôssemos, né, muito mais próximos dos Estados Unidos. A gente sempre sonha em ir para Disney, sempre sonha em morar nos Estados Unidos, morar em Miami, do que conhecer Buenos Aires, conhecer Machu Picchu, conhecer toda essa cultura inca, asteca, maia, essa cultura riquíssima, né? Quer dizer, e trocar essas ideias aqui. A gente tem uma relação estranha com a América Latina, assim, e isso foi muito falado, assim, e eu acho que seria muito bom que a gente pudesse rever esse sentimento, né? Nós somos América Latina, nós somos latinos. Tenho dúvida. Depois de percorrer alguns estandes, uma
pergunta para o leitor, Rafael, como você situaria, que a gente não temos aqui uma feira literária bem organizada na nossa cidade, acabei de participar do Festival do Livro de Lençóis Paulista, dois elementos. Um deles é o que você está vendo, ou se não dá para fazer essa apropriação das feiras, dos lugares que você percorreu já nesse tempo mais recente. Houve recentemente uma febre dos livros de autoajuda, dos livros da literatura fantástica, que venderam do ponto de vista comercial. Se isso ainda está presente nas prateleiras, porque vende bem, tem outros caminhos? Sim. Não, ainda está presente, assim, quem domina o mercado são essas coisas, né? Autoajuda, hoje em dia muitos youtubers, psicólogos né? Nunca ganharam tanto dinheiro escrevendo de como resolver conflitos. Pois é, hoje em dia os youtubers, né, que fazem livros, assim, e você tem eventos, por exemplo, que puxam mais para o lado comercial, né? As bienais, por exemplo, elas são tipicamente mais comerciais, então as grandes atrações da última, por exemplo, foram os youtubers, assim, que faz fila, né, vira o quarteirão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses eventos, eles também são ambientes de resistência, assim, sabe, de apresentação de coisas novas. Porque a literatura ela tem esse problema, assim, que é uma coisa que me deixa sempre uma questão que me inquieta muito, que é, assim, nós escrevemos, nós temos escritores, sempre temos, assim, tem sempre produção nova sendo feita, mas as pessoas não conhecem. Quer dizer, se você pega, e eu digo isso por mim, assim, eu só passei a conhecer, por exemplo, a literatura brasileira atual depois que eu me tornei um escritor, depois que eu ganhei o prêmio Sesc, publiquei meu livro e participei dos eventos, aí que eu comecei a conhecer. Mas antes, eu já lia muito e não conhecia. Então, assim, você pega a maioria das pessoas comuns, e eu não estou dizendo isso não é uma crítica, assim, isso é uma crítica, na verdade, aos escritores, ao meio editorial, às editoras, aos jornais, né, a tudo isso que não está fazendo com que os leitores, as pessoas comuns, conheçam a literatura brasileira atual. Você pega uma pessoa atual, assim, comum, mesmo uma pessoa que leia muito, como eu li até 2011, 2012, e você coloca ela numa grande livraria, na prateleira de literatura brasileira, ela não conhece depois de... Os últimos que ela conhece ali são Guimarães Rosa, Clarice. Ela conhece até a década de 60, mais ou menos. Talvez lista de ensino médio vestibular, uma relação quase... Quer dizer, o próprio vestibular eu acho equivocado. Por que não colocar os escritores atuais? É difícil lidar com a atualidade. Você não precisa colocar o cara que lançou o livro em 2015, 2014. Mas assim, poxa, pelo menos até 2010 já dá pra gente ter um prognóstico assim, de quais são os escritores, né? E um outro dado que eu achei interessante comentar aqui, falando sobre a questão de perfil, de textos que os latinos aqui, os nossos vizinhos, eles têm um pouco mais de êxito ou percepção de happy end, de histórias contra os livros aqui que são mais densos, contestadores, mais à esquerda, que parecem melhor posicionados. Sim. Então, eu conversei numa das mesas, depois eu dei uma entrevista para um jornalista mexicano, né? Que é um jornalista de cultura lá e tal. E aí a gente estava comentando sobre isso, assim, sobre como... Porque ele falou, bom, você escreveu Rebentar, né, que é a história da mãe de um filho desaparecido, e o desaparecimento é uma questão muito forte lá no México, né? E ela decide encerrar a procura, assim, né, do filho, o filho não volta, e ela decide encerrar essa procura, e é um livro difícil, né, desafiador, assim, para o leitor, e seu livro ganhou prêmio, né, e tal, como é que é isso? E aí a gente começou, e eu estranhei um pouco a pergunta, falei, né, e conversando, a gente começou a investigar que lá no México é mais comum que os livros que ganham prêmios e que tenham mais visibilidade, não estou nem falando da questão do mercado, né, que no mercado de best-seller é assim mesmo, né, o livro com happy end é o que vende e acabou. Mas lá, mesmo na literatura, digamos, não comercial, ou sei lá, literatura séria, enfim, falta um termo, né, eu não ponho séria entre aspas porque eu não dizer que a outra não é séria. Para classificar. Eu acho sacanagem, mas enfim, não tem muito um termo. Ele falou, mesmo essa literatura premiada é uma literatura mais conservadora, mais happy end, mais as coisas acabam bem, tem uma lição de moral, sabe? Não é uma literatura de contestação, uma literatura desafiadora. E eu falei que aqui no Brasil é justamente o contrário, né? Porque assim, aqui na academia, nos prêmios, na literatura séria, entre aspas de novo,
predomina muito o pensamento de esquerda, que é um pensamento mais contestador. Né? Se você provoca, deixa caminhos abertos, tem mais peso do que comparando com eles. Você tensionar a coisa, né? De desafiar o status quo e falar assim, olha, não é assim, a vida não tem happy end, as contas não fecham sempre, né? A vida é muito difícil. Então eu acho que aqui isso, mesmo nesse meio acadêmico, no meio dos prêmios, ganha. Então, por exemplo, aqui o fato do meu livro ser desafiador, isso dá mais chance para ele, digamos, ganhar um prêmio. Quer dizer, se o livro tivesse um happy end, se a mãe achasse o filho desaparecido e tudo fica bem, provavelmente os jurados do prêmio olhariam e falariam assim, pô, mas o cara parece história de novela mexicana, enfim. Foi uma surpresa? Vai ver que é por isso. Foi uma surpresa para você? Uma característica do México em especial? Foi muito surpreendente, porque eu achava que esse traço, assim, mais um pensamento contestador na cultura, pelo menos na América Latina, era o mais comum. Porque na Europa também ele é muito comum. Assim, quando a gente vê os livros mais respeitados, digamos, de literatura na Europa, também eles são contestadores, são difíceis, assim. Eu acho que até mesmo nos Estados Unidos, que ainda é um pouquinho menos contestador, mas os caras mais respeitados, eles são, sabe, tem um veneninho ali, assim, em meio a toda aquela coisa mais ligada, enfim. Sei lá, ficção científica, essas coisas, você sempre tem um pouquinho de subversão ali. E eu achei muito curioso, assim, o que ele falou. E por último, no nosso recorte aqui, Rafael, a sua sensação, enfim, depois de ter feito as obras que você fez, usando o Rebentar como referência da última, ter experimentado leituras por outros autores, os jornalistas, e você, obviamente, conversou nas entrevistas sobre os processos de crítica, no sentido de observações, de formatos, de textos. Como você apreende a ideia de que, obviamente, as leituras das outras pessoas, por uma série de razões, os seus conteúdos, o seu repertório, podem ser bastante diferentes ou, eventualmente, surpreendentes em relação àquilo que você concebeu? Como que o autor olha para a tua própria obra, mas a partir do outro? Sim, não, isso é muito legal, assim, eu acho que é o grande barato, assim, porque a gente escreve pensando uma coisa e quando você vai para o leitor e para pessoas diferentes, aquilo foi para outro caminho. E quando você chega num outro país, que é uma outra cultura diferente, isso é ainda mais gritante, né? Porque aí todas as pessoas têm uma relação diferente com aquilo. Por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? O Rebentar é a história da mãe do filho desaparecido. Que aqui no Brasil o desaparecimento ele não é exatamente uma questão central, né? Assim, sim. A questão central do Brasil, se fosse para dizer, eu diria que é desigualdade social, é o que a gente está sempre falando, né? Assim, a gente está sempre lidando com isso. Mas no México, o desaparecimento em si é uma questão central. É muito forte. É uma questão para eles, né? Então foi muito curioso, como por exemplo, em uma mesa, quando eu falei sobre a história do meu livro, eu senti que a sala inteira olhou para mim com uma coisa assim, eu vi que eu tinha falado sobre algo diferente. E aí uma pessoa fez uma pergunta, assim, uma pessoa da plateia, falando sobre isso, perguntando justamente, mas como é que é a questão do desaparecimento no Brasil? Porque a gente tem a nossa questão aqui e falou de toda a história deles, né? Eles tiveram aquele mais recente, Ayotzinapa, né? Aquela história com os estudantes, os 43 estudantes, né? Que desapareceram. Eles têm uma relação com os mortos, né? Eles têm o Dia dos Mortos, em que eles pegam, né, os ossos das pessoas, dos parentes próximos que foram mortos e fazem uma festa com aquilo. Então, o desaparecimento é um morto sem corpo, né? Então, para eles isso é muito forte. E depois dessa pergunta que eu me toquei, assim, do quanto era diferente para eles isso, e aí eu saí perguntando para as pessoas, e todo mundo falou, não, realmente, para a gente aqui é uma outra... Falar de uma pessoa desaparecida aqui é uma questão que para eles é central, assim, eles falam sobre isso vira e mexe, sempre quando tem um caso de desaparecimento, para eles é uma coisa que mexe muito, né? E aí é curioso, porque o livro adquire uma outra dimensão, né? Ou seja, o tema que você abordou dentro da realidade social mexicana, por exemplo, tem outro peso. Outro peso, exatamente. Quer dizer, a história que para mim era muito individual, muito subjetiva, né, de um sujeito, lá é uma história coletiva, lá é uma história de todos, né? Quer dizer, se um leitor mexicano for ler o meu livro, ele não vai ler como um brasileiro lê, ele não lê como uma história de uma mulher que desapareceu um filho, ele vai ler provavelmente como uma história, praticamente a história da nação, talvez, né? Não sei, assim, eu fiquei louco de vontade de, talvez, sei lá, se um dia meu livro for traduzido para lá, ver quais seriam essas reações, porque eu acho que no caso específico dessa história, é uma história que sem eu saber,
eu atinjo talvez o coração assim da cultura, sabe? Então eu sinto que é uma história que provavelmente lá terá uma resposta muito diferente da resposta daqui. Tá. Muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui e trocar informação. A ideia é tirar os autores na literatura, na música, enfim, lá dos seus universos para trocar informação com quem está em casa. Pô, eu que agradeço o espaço, a conversa, legal. Muito obrigado. E para quem não conhece a obra Arrebentar, procura o Rafael no YouTube, por exemplo, ou no Facebook, mas sobretudo o Facebook, Rafael Galo com 2 L's, né? Você poder fazer contato e perturbá-lo lá, se for o caso, em relação à questão de troca de informação para conhecer a obra. Ele acaba de degustar o fato nada pouco significativo, no sentido inverso do uso da palavra, do Prêmio São Paulo de Literatura, depois de ter experimentado na sua estreia na literatura o Prêmio Sesc, de contos, é isso? Isso. Muito obrigado, até o nosso próximo papo sobre literatura, música, cultura e informação aqui na TV Câmara.